A aula de hoje será sobre transitividade verbal. A sintaxe se faz por meio do verbo. A base é acharmos o sujeito e analisarmos o verbo. E como analisar um verbo? Vamos verificar passo a passo. Primeiramente, você deve verificar se o verbo é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, precisa ter 3 características: indicar estado e não indicar ação, pode ser trocado pelo verbo ser ou estar, e ter um predicativo do sujeito. Quanto à transitividade, o verbo pode ser intransitivo, sem objeto, ele nunca terá objeto. Sempre morei naquela favela. O verbo morar é um verbo intransitivo. Ele não tem objeto. O verbo pode ser transitivo direto, apresentando um objeto direto. Por exemplo, comprei muitos livros. O verbo comprar é um verbo transitivo direto. Muitos livros é um objeto direto. O verbo ainda pode ser transitivo indireto, com um objeto indireto. Tudo depende de sua criatividade. Depender é o verbo, de sua criatividade, o objeto indireto. E o verbo ainda pode ser bitransitivo, quando tem um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, não entregarei a ele os recursos. O verbo é entregar. E como explicado no início, o verbo pode ser de ligação, quando vier com um predicativo do sujeito. Aquele dia continuava triste. Continuava é o nosso verbo. Vamos praticar? A criança caiu de cama e sua mãe virou uma fera. Os verbos são cair e virar. Primeiro temos que verificar se são verbos de ligação. Todo verbo de ligação apresenta 3 características e não indica movimento. Eu posso trocar caiu pelo verbo estar. A criança está de cama, ou seja, está acamada, está doente. Então, aqui indica um estado. Uma característica da criança é um predicativo do sujeito. E a mãe virou uma fera. Uma fera é a característica da mãe. É outro predicativo do sujeito. Eu poderia dizer, e a mãe está uma fera. Então, cair e virar é um verbo de ligação. Nos exemplos abaixo, que contêm os mesmos verbos, eles já indicam uma ação. A criança caiu da cama. É um verbo intransitivo, porque quem cai, cai de algum lugar. E virou o abajur. Quem vira, vira algo. Virou o quê? O abajur. O abajur é o objeto direto do verbo virar, que é um verbo transitivo direto. A aluna ia para casa. Quem vai, vai para algum lugar. O verbo ir indica movimento, então não pode ser um verbo de ligação. É um verbo intransitivo. A lua ia alta. O verbo aqui ia apresenta as 3 características. Indica um estado, ele não tem movimento, né? Logo não é ação. Pode ser trocado pelo verbo estar, a lua estava alta. E tem um predicativo do sujeito, porque alta é a característica da lua. Então, ia aqui é um verbo de ligação. A aluna permaneceu triste. Permaneceu indica um estado ou uma ação? Veja que o verbo apresenta as 3 características. Eu posso trocar o verbo permanecer por estar. A aluna estava triste. O verbo permanecer não indica movimento.
E triste é a característica da aluna, ou seja, é o predicativo do sujeito. Logo, permanecer é um verbo de ligação. Já na frase, a aluna permaneceu em casa, permaneceu indica um estado. Eu posso trocar pelo verbo estar. A aluna estava em casa, mas aqui não temos predicativo do sujeito. Então, se não tem as 3 características, não pode ser um verbo de ligação. É um verbo intransitivo. E em casa é o adjunto adverbial. A aula foi animada. O verbo ser, ok, indica um estado, né? Não tem movimento. E temos uma característica para o sujeito, a aula. Animada. Animada é a característica da aula. Então, o verbo aí é de ligação. Já na frase abaixo, a aula foi no parque da cidade. Continua sendo o verbo ser, indica o estado, mas tem característica do sujeito? Não, não temos. No parque da cidade é um adjunto adverbial. Então, é um verbo intransitivo. Para ser verbo de ligação, precisa ter as 3 características. Se tiver uma ou 2, não vale. É preciso as 3 características. A moça beijou o rapaz alegremente. Quem beija, beija alguém. Quem a moça beijou? O rapaz. O rapaz é o nosso objeto direto. Beijar é um verbo transitivo direto, porque exigiu um objeto direto, sem preposição. Alegremente, adjunto adverbial, a moça é o nosso sujeito. A moça necessita de ajuda urgentemente. Quem necessita, necessita de algo. A moça necessita de ajuda. É o nosso objeto indireto. O verbo necessitar é um verbo transitivo indireto que exigiu um objeto indireto com preposição. A moça entregou durante a festa uma lembrança à amada mãe. Quem entrega, entrega algo a alguém. Exige o quê? Um objeto direto e um objeto indireto. Entregou algo, uma lembrança, o objeto direto. A alguém. Quem é o alguém? A amada mãe, objeto indireto. Então, o verbo entregar é um verbo transitivo, direto e indireto, que também chamamos bitransitivo. Objeto direto não exige preposição, enquanto o objeto indireto exige a preposição. A aluna morava em uma casa de campo. Quem mora, mora em algum lugar. Apareceu algo ou alguém? Não. Não existe algo ou alguém. Então, é um verbo intransitivo. Em uma casa de campo é o adjunto adverbial. Tudo que aparece depois do verbo intransitivo é um adjunto adverbial. Sempre bebo daquele suco. Quem bebe, bebe algo. Objeto direto. Sempre bebo. O que é o algo? O suco. Porém, daquele é uma preposição de mais o pronome aquele. Então, eu digo que é um verbo transitivo com objeto direto preposicionado. Escreveu muito ontem à noite. Quem escreve, escreve algo a alguém. Esse algo apareceu? Não. Esse alguém apareceu? Não. Se não apareceu algo nem alguém, o verbo escrever é um verbo intransitivo. O que vem depois do verbo intransitivo é adjunto adverbial. Já na frase abaixo, escreveu uma carta para mim. Quem escreve, escreve algo para alguém. Apareceu algo? Sim,
Uma carta. Objeto direto. Apareceu alguém? Sim, para mim. Objeto indireto. Neste caso, escrever é um verbo transitivo direto e indireto, porque apresenta um objeto direto e um objeto indireto. Os meus 2 gentis alunos da escola de culinária. Vocês lembram das aulas de morfossintaxe? Que eu expliquei que tudo que está relacionado ao sujeito é um adjunto adnominal. Aqueles 2 rapazes compraram os livros. Rapazes, sujeito. Aqueles e 2 está relacionado ao sujeito adjunto adnominal. Comprar é um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra algo. Os livros, objeto direto. Tudo que vem ligado a substantivo é adjunto adnominal. Artigo, pronome e numeral pode vir ligado a um substantivo. E tudo que vem ligado a verbo ou é sujeito ou é objeto. O substantivo, o pronome e numeral pode vir ligado a um verbo. O adjetivo pode ser um adjunto adnominal, quando estiver diretamente ligado ao sujeito. Pode ser um predicativo do sujeito, quando estiver caracterizando o sujeito, mas separado por um verbo. E pode ser predicativo do objeto, quando estiver relacionado ao verbo. Algo, alguém. Só as 2 palavras são objetos. Qualquer coisa que saia diferente, anule. Não é objeto direto ou indireto. Verbo que não tem objeto é verbo intransitivo. E o que sobra será adjunto adverbial. Agora pause o vídeo e tente responder estas questões. Depois veja o resultado e marque nos comentários quantas você acertou.